Bom dia, gente. Bom domingo, 15 de novembro, eleições municipais. Algumas pessoas não vão estar aí no momento, né, para participar da aula, mas eu estou, cada dia que passa, eu estou mais interessado na questão da comunhão de pensamentos. Eu vou amadurecer mais isso, porque isso está, assim, borbulhando na minha mente, especialmente nessa época de isolamento social, está mais pujante isso dentro de mim. Bom, vamos fazer a oração inicial, né? Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade deste encontro. E te pedimos, Senhor, como está dentro das nossas reflexões atuais, que possamos fazer uma comunhão de pensamentos nesta hora, para a tua glória e para a nossa necessidade. Assim seja. Pois bem, vamos marcar o tempo. A nossa lição de hoje é o capítulo do livro Religião dos Espíritos, com o título Veneno. Título muito impactante. E ele se reporta à questão 938 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Que pergunta, hein? Por isso que Luizinho disse, Allan Kardec, um especialista em perguntas. Não é qualquer um que poderia ter essa argúcia, esse tirocínio para fazer questões assim tão cruciais para o nosso entendimento. Então, o Livro dos Espíritos ele vale pelas respostas, mas nós não podemos deixar de entender o valor das perguntas. E existe um aspecto interessante sobre essa questão dessa pergunta, porque isso até hoje é uma coisa que é discutida na ciência. Porque nós sabemos que existem pessoas que sofrem traumas e isso perverte a sua personalidade. E existem pessoas que conseguem alcançar um grau de superação tal que elas sublimam tudo que sofreram e ainda se tornam pessoas melhores do que antes do sofrimento. Então, isso aí é uma questão difícil entendimento, mas nós vamos tentar ver a resposta de Kardec, ver a opinião de Emmanuel sobre os venenos, né? Se der tempo, a gente faz alguns comentários que a ciência atual desenvolve. Seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido,
nessa vida será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. O que está dizendo aqui? Que quando nós estamos assim de posse da nossa do nosso domínio, do nosso autodomínio, nós não deixamos a sensação de ingratidão nos tomar. Aí ele faz, Allan Kardec, não satisfeito com a resposta, faz uma sub-pergunta na 938. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode-se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há que se lamentar tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima. Aí ele faz um comentário. A natureza deu ao ser humano a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Um conteúdo denso aqui, porque aqui trata da ingratidão, trata da situação em que a pessoa sensível se vê diante da indiferença com que ele é tratado. Então, toda pessoa que se expõe para beneficiar alguém, ela está sujeita a ser mal compreendida, está sujeita a sofrer ingratidão. Consequentemente, é possível que isso traga uma melancolia ou até mesmo que ela desista de fazer coisas boas, né? É uma possibilidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco na pregação. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala. Vamos ver aqui quantos minutos temos. 10. Veneno. Corrosivo no coração a surgir no conúbio entre a revolta e o desânimo. Então, entre a revolta e o desânimo pode estar presente um veneno corrosivo para o coração, para o nosso sentimento, né? Tisna o manancial da emotividade
e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegando ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo com visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Isso aqui é pura neurociência atualíssima. Porque se nós somos envolvidos por um sentimento de mágoa, por causa de uma ingratidão, aquilo sobe ao cérebro, significa que modifica a neuroquímica cerebral. Nós somos matéria. Não é possível dissociar o espírito do corpo quando reencarnado. Eles são uma unidade. Espírito e corpo são uma unidade. Para tanto que nós estudamos as propriedades do perispírito, que, como nos ensina André Luiz em vários dos seus livros, de sua série, ele está muito mais próximo da nossa constituição física, especialmente o sistema nervoso, quando nós estamos reencarnados. Então, as reações emotivas, elas mancham, tisnam a nossa comunicação. Então, na hora que faz isso, a nossa capacidade de tomar decisões, ela fica comprometida. Toda pessoa que está emocionada negativamente, uma mágoa, um ressentimento, uma percepção do grau de frieza, com que ela foi tratada, com a ingratidão, aquilo dá uma incapacidade da pessoa, naquele momento, de tomar atitudes. Ou, se tomar atitudes, as atitudes não poderão ser razoáveis. Elas poderão ser não razoáveis. Porque a nossa capacidade crítica está comprometida. Nosso julgamento vai estar comprometido. Nós vamos julgar mal. O nosso julgamento nessa hora, segundo Conturbando a Visão, que envolve um clamoroso desequilíbrio. Então, o nosso julgamento das coisas vai estar distorcido. Se nós agirmos conforme a nossa percepção do momento que nós estamos magoados, nós nunca podemos esquecer uma coisa. O gráfico cartesiano é útil demais. Ele tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal é sempre o tempo. Então, pensemos nisso. Mesmo que no eixo vertical a intensidade da dor seja muito grande, muito intensa, muito robusta, no eixo tempo, no eixo da horizontalidade, vai haver um fenômeno em que ele vai cair. Por isso se diz que o tempo é o melhor remédio. A vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o céu espelha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo e imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos,
mentalizando o crime onde brilha a virtude. Isso é distorção cognitiva. Naquela distorção, nós não temos mais uma habilidade de compreender tudo que está acontecendo. Nós vamos enxergar de uma forma assim, muito prejudicada. Eu recebi uma mensagenzinha tão singela, uma menina pensando assim, que ela parou de contar as suas mágoas, as suas tristezas, quando ela se perdeu na conta das bênçãos. Então, se nós formos contar os benefícios, as benesses espirituais que nós temos em nossa vida, exemplos simples. Se uma pessoa se levanta, mesmo que ela esteja assim, num momento de mais permanência em casa, naquele dia ela precisa se ausentar. Então ela sai, toma uma condução, ou ela mesma dirigindo, ou outra pessoa dirigindo. Passa por um período, digamos, de 20 minutos no trânsito, chega a um outro determinado local, é atendido por pessoas, resolve, solicita. Depois de solucionado, às vezes precisa ir em outro departamento, em outro lugar, tomar outra condução. Enfim, ao fim da tarde ela retorna. Também usando as mesmas formas de buscar uma condução, voltar, trânsito. Quantas coisas se associaram para que tudo corresse de uma forma a que não houvesse grave impedimento para essa pessoa nesse dia. As conduções, as pessoas que conduziram, as pessoas que a atenderam, a possibilidade que se gerou diante das coisas que foram tratadas, tudo isso num contexto muito complexo que foi favorável a ela. Mas ela não contabilizou todas essas bênçãos nesse dia. Não aconteceu nada. Tudo deu certo. Ou se uma ou outra coisa não saiu como ela esperava, muitas outras saíram além do que ela esperava. Digamos que houve uma oportunidade de alguma coisa que ela não estava esperando. Nossa, mas vai ser possível, vai ser possível. Nossa, eu não esperava. Que bom. Essa é uma coisa boa para contar em casa hoje. Não, uma boa notícia. Então, aquela bênção, essa contabilidade da bênção, muitas vezes, e outras bênçãos pequenas, de pequenas coisas que acontecem e que nós somos favorecidos diariamente e que nós não contabilizamos. O que, infelizmente, nos faz contabilizar o elemento dissonante no nosso dia, né? Então, infunesto, delírio. Todo mundo sabe o que é delírio? Delírio é uma interpretação errônea, resistente à razão. O delírio é uma interpretação errônea de conteúdo impossível, geralmente impossível, e absolutamente resistente a qualquer forma de racionalização. Então, alguma pessoa delirante,
se ela acha que ela está sendo perseguida, e as pessoas da família chegam, fulano, você não está sendo perseguido, não está havendo nada disso, isso é coisa da sua cabeça. Quanto mais as pessoas tentarem dissuadir alguém que está sendo vítima de um delírio, uma interpretação assim equivocada, né? Complexa. Muitas vezes o delírio é bem complexo, ele tem assim caminhos assim incríveis. Ah, porque eu vi naquele dia, falou com fulano. Se falou com fulano, provavelmente ela também falou. Então, assim, a pessoa constrói uma coisa engenhosa, muito pujante, muito dura, e que não é com qualquer conversa. Aliás, não é com conversa nenhuma que se desmancha o delírio, infelizmente. Não existe ainda, eu não conheço, me perdoem as pessoas que trabalham com psicoterapia no delírio. Acredito que pode existir, é uma técnica que deve ser muito mais sofisticada, mas a forma que eu conheço é com medicação, desmanchar aquela estruturação mental. Então, um funesto, devastador, né, delírio, chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza, que revela a bondade infinita de Deus. A pessoa, dentro daquela concepção delirante, aquela interpretação delirante da realidade, ela chega, então, até a ofender a Deus. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos procurando a maldade nas palavras do amor e, descendo letal para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do império da sombra, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Então, existem agentes, né? Existem espíritos desencarnados que atuam nesse mistério, e é claro, eles têm a capacidade de cooptar mentes humanas, que trabalham junto com eles. Deixa eu fazer um detalhe. Né? Hoje é um dia complicado, né? Muitas pessoas preocupadas com a eleição e tal, sair de casa. Embora eu aconselho até muito você não sair, porque vai se expor a isso. Idoso não deve sair. Bom, vamos lá. Quem tiver comentário, quem tiver perguntas, deixe no chat ao vivo, que eu vou depois responder no próprio chat. Tá? Chat são esses balõezinhos. Deixa ali, digita ali, depois eu vou tentar responder. Então ele não descansa, ele fica nos olhos, as interpretações vêm dos olhos, vem do que a gente escuta, sempre procurando maldade nas palavras do amor. Né? Se eu desconfio do amor, e descendo de uma maneira assim, muito mórbida para a língua e convertendo a boca em fossa de azedia e amargura, concitando, né, levando as pessoas que ouvem desse império da sombra, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então, né, a partir de então, deixa eu ver sempre aqui o horário, desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício
aceitando a suspeita em lugar da esperança e exaltando a mentira, com o que faz de si mesma um campo deplorável de aspereza e loucura. São pessoas que a gente chama de paranoica, né? O paranoico, ele sempre se acha perseguido. Nós temos todos nós temos um risco de sofrermos um processo paranoide, né? Paranoide é delirante, mas não chega a ser um delírio. São ideias delirantes, persecutórias, né? A gente se acha perseguido. Duas coisas muito comuns na nossa individuação, né? Nosso crescimento como indivíduo, nós nos considerarmos importantes e grandes a ponto de pensarmos que outros podem estar nos querendo ou nos fazendo mal, ou nos considerando tão grandes e poderosos que armamos projetos megalomaníacos também planejados e propostos por forças espirituais assim que querem nos prejudicar, né? Prejudicar toda a comunidade. Isso é muito comum nos dias de hoje. Essa intercomunicação entre as duas dimensões da vida está muito grande nos dias de hoje. Muito grande. O plano espiritual está interpenetrado no nosso plano terreno. Então, as mediunidades, quer dizer, as percepções espirituais estão muito aguçadas. As pessoas estão hipersensíveis. Se magoam mais. É muito comum uma pessoa com mais de 50 anos dizer no meu tempo a gente não se magoava com essas coisas, não. Nossa, hoje as pessoas estão tão assim. Parece que todo mundo feito de cristal, qualquer coisa quebra. Então as pessoas assim, com mais de 50, 60, ficam assim, impressionadas como que a humanidade está sensível, suscetível. Sujeita a ter essas reações assim. Isso gera uma questão muito séria, porque a pessoa fecha um circuito elétrico com o plano espiritual. Aí eles passam a dominar a gente, formam um curto-circuito mental. Nesse curto-circuito mental, eles começam a jogar uma opção de ideia. A pessoa vai embora na paranoia. Eu estou querendo falando assim, mas eu não estou querendo dizer isso é loucura, não. São pessoas razoáveis, que conseguem trabalhar, têm sua vida normal, mas estão cheias de pensamentos negativos. E isso afasta as pessoas. Porque assim como eu estou magoado com uma pessoa, o outro está magoado comigo também. Eu acho que eu estou com a razão, ele acha que ele está com a razão, e aí? Ah, mas eu fiz, mas eu aconteci, mas eu falei. E ele pensa, não, mas eu fiz, eu aconteci, eu falei. Então, não tem como solucionar isso facilmente, não. Só com a medicação espiritual. Né? A consciência, nós, cada um de nós, tendo consciência de que nós podemos entrar
num raciocínio assim, paranoide, né? Como diz Emmanuel aqui, que é o que Allan Kardec perguntou. Se a mágoa não faz a pessoa desistir, pode fazer. Se a pessoa entrar nesse processo de autoenvenenamento. Julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando o suspeito em lugar de esperança. Paralisando as mãos na preguiça insensata, que a pessoa para de agir. Acusa o mundo e a vida sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. São pessoas ressentidas, né? Recalcadas. Eu observo, sabe o quê? Uma coisa que eu vejo muito na minha vida de médico. As pessoas chegam e contam os seus problemas e falam assim, olha, eu acho que isso é espiritual. Por que você acha que é espiritual? Eu sempre, quando a pessoa fala que é espiritual, eu fico pensando, naturalmente ela está reconhecendo, né, que ela precisa melhorar espiritualmente, as coisas melhores. Eu acho que tem muita gente com inveja de mim, fazendo coisa contra mim. Mas eu às vezes até tento ironizar assim, mas inveja de quê? Inveja de quê? Entendeu? É isso. A pessoa só se acha invejada dentro do processo paranoide. Invejar o quê? E os ministros religiosos que usam essa estratégia, olha, tem gente com inveja de você, isso foi coisa que botaram na sua casa. Quem usa essa estratégia, naturalmente, está fazendo com interesse escuso, porque aquilo vai prender aquele paciente àquele ministro religioso, que ele sabe os meios de desmanchar a tal mandinga. Então, gente, olha, abrindo parênteses aqui. Quando nós somos consultados por alguém, nós não queremos fazer proselitismo espírita nenhum, mas alguém nos pergunta, está acontecendo isso na minha vida, o que você acha que o espiritismo pode fazer? A nossa resposta nunca pode ser assim conclusiva, de uma forma enfática. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não podemos, não façamos isso. Ninguém tem, não pode. Olha, se você quiser participar das nossas reuniões virtuais, elas estão acontecendo assim, né? Mas o simples fato de eu assistir uma reunião virtual vai melhorar? Vai. Aquilo forma uma comunhão de pensamentos. Quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, aí estarei no meio deles. Então, naquela hora, naquele horário de comunhão, a presença de Jesus vai nos auxiliar. Não desprezemos a comunhão de pensamentos. Esse assunto está me interessando muito, eu estou muito no processo de construção disso, para eu tentar desenvolver alguma coisa, porque algo me diz, não quero ser pessimista, algo me diz que o nosso isolamento social vai durar mais tempo do que a gente previa. O vírus não vai saber que 31 de dezembro passou meia-noite e virou 1º de janeiro de 2021. O vírus não sabe disso, não. O vírus não tem calendário, nem relógio, nem liga para a estação do ano também, não. Esse vírus está ligando para a estação do ano. Não. E atingindo o apogeu da demência. O que é demência? Demência é uma falta total de autocrítica.
A pessoa está completamente absorvida pela dominação. Acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmo. É o que muitos espíritos querem, eles querem produzir o suicídio. Eu vejo muito quando eu percebo que há uma participação espiritual no meu paciente, eu anoto um nomezinho para trazer para a nossa reunião. E não pensemos que a reunião de irradiação, que uma reunião de vibração de pensamento, ela está valendo menos que uma reunião mediúnica. Não pensemos isso. Esse raciocínio é um raciocínio pobre, não é doutrinário. Raciocínio doutrinário é que a oração é o mais alto grau de sensibilização espiritual que nós temos. O mais alto grau. E nós conseguimos atuar e irradiar para essas pessoas, pela prece intercessória, fortalecida pela comunhão de pensamentos, e muitos casos estão sendo resolvidos. Nós já tivemos testemunhos. Isso é uma alegria muito grande. Nós tivemos testemunhos do resultado, várias pessoas em vários pontos da cidade, de outros estados, e até de testemunho de 2 pessoas fora do Brasil. 2 brasileiros estão fora do Brasil, que receberam o benefício da nossa oração. Porque as coisas começaram a se modificar após a inclusão dos seus nomes nos nossos cadernos de oração. E induzindo uma pessoa ao suicídio, deixa eu ver aqui, 40 minutos já. Induzindo a pessoa ao suicídio é uma forma de não concluir aquela reencarnação. Então a pessoa não vai ser um completista. Não vai conseguir esgotar o cálice dele daquela reencarnação. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma, fazendo, enfim, triste charco, fazendo dela, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Então, o pessimismo é um processo obsessivo, auto-obsessivo e depois obsessivo. É possível, não estou afirmando, mas é possível que sempre um processo obsessivo se inicie num processo auto-obsessivo. Uma monoideia, ideia fixa, que acaba provocando aquela falha no nosso sistema de defesa e uma ideia falsa que entra, ela encontra um campo fácil de reprodução, e aquilo é a palha pegando fogo. Rapidinho. É muito triste. Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito lamentável. Nós estamos vivendo uma época muito em que essas situações estão em ebulição, porque a Terra está na transição, então os nossos autocontroles estão abalados.
Então, todo mundo está com imunidade espiritual baixa. Até a pessoa que reza muito, que ora muito, está com a imunidade espiritual baixa. Nossa autodefesa está baixa, nossa hipersensibilidade aumentou. Nós vemos mais coisas tristes, coisas feias, porque o mundo está mais iluminado. Você está mais iluminado que nós não percebíamos e vimos estão percebendo. Né? O que faz o mundo ser mais iluminado? Os meios de comunicação, a educação, as informações muito rapidamente divulgadas. Tudo isso faz com que essa rapidez, esse fluxo enorme de informações, faça que nós percebamos coisas que não percebíamos antes. Então, muito mais iluminado. Só que é uma iluminação que não está nos libertando ainda. Porque nós estamos assim, a maioria de nós está apavorada com o que está vendo. E como ainda não parece nada, logicamente, o que vai acontecer no mundo? Né? O que vai acontecer? Então, nós vamos sair desse imbróglio que nós entramos. Essa cama de gato que foi nós mesmos que fizemos. Como é que nós vamos sair disso? Quem vai ser o artífice desse processo de libertação mundial? Não sabemos. A esperança existe. A esperança existe. Deus não tem pressa, porque o que nós chamamos de pressa é a exigência, as nossas necessidades. E o processo divino é um processo que tem uma dinâmica própria que não está na nossa nós não temos autoridade para gerir esse processo. Deus, eu acho que o senhor devia fazer isso agora, Deus. Nós não somos conselheiros de Deus. Nós não somos ministros de Deus. Chico Buarque tem uma música sobre um velho ateu. Ele dizia assim: um velho ateu, um bêbado cantor poeta, na madrugada cantava esta canção seleta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, a vida daria aos que não têm nada. Ele achava que ele era mais sabido que Deus. Um velho ateu, um bêbado cantor poeta. Nas madrugadas, cheio de cachaça na cabeça, cheio de cachaça na curva, eu devia ser Deus, que hoje eu ia melhorar esse mundo. Isso é outro delírio, né? Delírio da onipotência. Tem muitos delírios, tem muita gente que se acha onipotente. Não deixa ninguém fazer nada. Você não vai delegar. Não, eu vou fazer. Não, eu vou fazer. É uma perturbação. Tem que ter delegação de poderes, de deveres. Né? O gestor que delega, ele é um gestor, assim, um nível de competência mais sofisticado que o gestor que não delega. Fugimos um pouquinho do assunto, mas é isso. Nós temos que não nos permitir que entremos nesse processo de paranoia, mania de grandeza, que os venenos cresçam dentro de nós. Né? Só para que eu disse que havia um tanto de neurociência nisso, é o seguinte: hoje as pessoas falam muito em resiliência. As pessoas falam e repetem como se resiliência fosse um sinônimo de paciência.
E não é resiliência, não é paciência. Primeira coisa, resiliência, não existe resiliência dentro da psicologia. É uma adaptação que as pessoas estão fazendo a partir de uma categoria da metalúrgica. Na metalúrgica, na ciência dos materiais, diz-se que resiliência é a capacidade de um metal de voltar à forma anterior depois que ele sofre uma avaria. Por exemplo, os aviões, submetidos a pressões altíssimas, a impactos a 10 mil pés de altitude, impactos com ar, em altíssima velocidade maior que 340 km metros por segundo. Velocidade de som, né? Supersônico, ultrassônico, além do som. Quando eles sofrem uma avaria, mas quando eles chegam, eles conseguem reassumir a forma anterior sem nenhuma daquelas amassadinhos que a gente vê nos carros que o martelinho de ouro vai lá atrás para corrigir. O avião não precisa isso. É uma liga, né, que eles usam um nióbio para isso, né, para conseguir essa característica dessa liga metálica resiliente. Baseado nesse conceito, alguns estão buscando emprestado esse conceito para falar de pessoas que, apesar de haverem sofrido abusos, decepções, traições, ingratidões, elas têm um mistério dentro delas que as faz, após tudo isso, melhores do que antes. Enquanto que uma grande parte fica pior. Né? Haja visto que quando se vai pesquisar, assim, quando alguém comete crimes em série, tem um padrão de perversidade, quando ele vai ser estudado pelos psicólogos, eles geralmente vão à infância e descobrem várias situações de abuso, de perversidade, que eles interpretam então, que a pessoa se vingou socialmente. E dentro daquele processo de recalque, e vão cultivando aquele ódio, vivem uma vida completamente de isolamento social, fobia total, não se comunica com ninguém, e vai só planejando aquelas perversidades até um dia chegar e executar tudo. Muitas pessoas, quando são assassinos, assim, assassinam muitas pessoas, quando descobrem o lugar onde ele fazia os planejamentos, tem ali várias coisas, né? Vários projetos, né? No computador, na parede, mostrando assim, como que ele foi introjetando aquela maldade que aconteceu com ele até um dia conseguir reagir dessa forma estúpida, né? E outros se tornam santos, como Chico Xavier, por exemplo. Sofreu tanto e aquilo ali aprumou cada vez mais a personalidade dele, uma personalidade angélica, santificada. Então, nós não estamos nem num polo nem em outro. Mas nós temos que gravitar do polo do ressentimento e da vingança para o polo da resiliência.
Nós não somos, nem vamos ser resilientes. Gente, vamos ser resilientes, nessa conversa piada. Gente, vamos ser caridoso. Gente, vamos perdoar o próximo. Isso é conversa piada. Perdoar é exercício. É um exercício dificílimo que nós temos que fazer muitas vezes para conseguir aprender. Nós temos que encerrar. Mas é mais ou menos isso. São aqueles treinamentos do método Kumon. Faz, até pegar o jeito. Perdão é assim, é 70 vezes, 7 vezes. Fazendo, perdoando, renascendo em condições de sofrer mais ingratidão para ter que perdoar de novo. Nossa, isso não acaba, não? Acaba. Mas é o objetivo, né? O objetivo da vida não é só a gente sair resolvendo o problema dos outros, não. A gente tem que ajudar um ao outro, porque a gente está num trabalho psicológico de nos melhorar, de nos melhorarmos. E a sociedade tem que melhorar também. É dialético, né? Mas é isso. Vamos encerrar. Daqui a pouco eu vejo os comentários e perguntas e vou tentando responder dentro do possível, dentro do que Emmanuel nos ensina, dentro do que Allan Kardec nos propõe, né? É isso, gente. Vamos fazer oração, né? Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade desta aula, nesta manhã. Queremos rogar a tua bênção para o nosso país, para as nossas cidades, para as nossas polis, para que a população possa corresponder nas urnas ao anseio, não o anseio apenas do povo, mas o teu anseio para a nossa comunidade, Senhor. Te agradecemos, pedimos que fiques conosco e guarda-nos na tua paz. Assim seja.